liberalismo do governo Bolsonaro cai no axioma Mike Tyson. Vocês já sabem, é hora de lembrar o Call to Action. Aprendi esse termo com meu amigo Pablo Costa. Você aciona o sininho para você ficar recebendo as notificações e você se inscreve. Mas mais importante ainda é você compartilhar com os amigos, com a família, com os inimigos, quem você ama e quem você odeia, o nosso canal, para que a gente possa ampliar ainda mais a nossa rede de conversas, informações e debates que fazemos aqui. Combinado? O Morgantini dessa vez foi longe demais. O que Mike Tyson tem a ver com Paulo Guedes? Eu explico. O lutador americano Mike Tyson ficou conhecido pelas suas excelentes façanhas no ringue e pela sua atuação questionável fora deles. Uma das suas frases mais conhecidas dentro do ringue e sobre o ringue é: todo mundo tem um plano, até levar o primeiro soco na boca. O que Tyson quer dizer é que tudo vai muito bem na combinação com o sparring, com os treinos, até que a ação começa e toda a teoria é posta à prática. E quando a prática vira uma porrada no meio da cara, que o sujeito fica meio tonto, fica difícil seguir um plano. E assim nós podemos perceber que vai o governo Bolsonaro quanto à sua tentativa de aplicar o ultraliberalismo econômico. O Estado mínimo e distante do mercado, deixando que o mercado faça a sua parte e regule a vida, a própria vida e, sobretudo, a vida dos brasileiros quanto ao consumo. Acontece que tudo ia dentro de uma normalidade suportável, longe de estar bem. Dólar alto, combustível alto, o risco de inflação, até que chegou o arroz. Ao que parece, o arroz é o grande soco na boca a que se referia Mike Tyson. Isto porque a tentativa de Jair Bolsonaro dentro da esfera política é ganhar espaço dentro do populismo, distribuindo dinheiro através do auxílio emergencial, ampliando para mais tempo, ainda que fazendo cortes no seu valor. Ele viu, como nunca tinha visto antes, nesse 1 ano e 9 meses de governo, a sua popularidade subir de 33% para 37%. E mais importante do que os números, subir onde ele jamais subira antes, na região nordeste do país, um reduto de Lula e, sobretudo, das políticas dos governos do PT. Isso animou o Bolsonaro. Mas eis que vem o soco na boca. A disparada do arroz, chegando a custar R$ 42 em estados como, por exemplo, o Rio de Janeiro, o anúncio de racionamento e limitação para a aquisição dos consumidores nos supermercados do produto, faz com que todo o trabalho populista e a tentativa de Bolsonaro de se tornar uma referência popular, um pai dos pobres, correr por água abaixo. Porque não adianta aumentar o auxílio emergencial em tempo, continuar dando dinheiro para as pessoas para que elas se recuperem em meio à crise da pandemia da Covid-19, e disparar, ou ver, ou deixar com que haja uma disparada do preço do arroz. É preciso que a gente faça algumas digressões em relação à questão econômica e liberal, né, de deixar o mercado regular. Algumas distorções são muitíssimo claras e graves, pelo menos é assim que nós interpretamos. O Brasil vê uma explosão da exportação de arroz. E agora vai ter que zerar a alíquota de importação para poder importar o arroz, o mesmo produto que estão exportando. Isso parece fazer sentido? Bom, isto é o liberalismo. Esta é a economia liberal, na qual o governo somente interfere em pequenos mecanismos, deixando que os mercados interno e externo possam se regular entre si. Derruba a alíquota, aumenta a importação e, em tese,
força o produto a diminuir o seu preço. Enquanto isso, nós criamos uma miscelânea de conceitos na qual um país agrário, de muita exportação, que tem no agronegócio até como garoto propaganda de que é pop, de que é tudo, de que é maravilhoso, de que é tudo aquilo, nós criamos um monstrinho na qual nós exportamos um produto que depois nós temos que diminuir as alíquotas para importar. Mas se você chegou até aqui achando que isto é o principal absurdo, saiba, não é. Isto porque na esfera política, esta medida, esta disparada do arroz, criou um mal-estar muito grande nos planos populistas de Bolsonaro. Então, algo mais precisou ser feito. E aí entra a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça. A Senacom deveria ser um órgão quase alegórico dentro da política liberal econômica do Brasil, uma vez que ela é um resquício das outras autarquias que existiam, que regulavam o preço, que controlavam e interviam na economia e nos mercados, a fim de tentar segurar e frear essa disparada, estas disparadas em geral, de preços, como nós temos visto. Porque outros itens da cesta básica e outros itens, aliás, não sei se vocês sabem disso, mas do kit churrasco, o IBGE faz esse levantamento, também dispararam. Aí vai uma curiosidade. A picanha caiu, a alcatra caiu. Já a cebola e a linguiça dispararam no kit churrasco. Mas ontem, enquanto o presidente Jair Bolsonaro se reunia com o presidente da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, a Senacom abriu uma sindicância, fez uma notificação à Abras e também à rede de produtores de arroz para abrir uma investigação a fim de identificar por que o arroz subiu tanto. Isso deveria ser uma medida natural de um governo preocupado em não matar as pessoas de fome. Mas para o regime liberal econômico, isto representa a quebra de um paradigma, a quebra de um conjunto de regras na qual o governo, o Estado, jamais interfere nos processos de escolha e de regulação dos valores aplicados a um produto. É o fim do plano depois do soco na boca. Agora você entendeu o axioma Mike Tyson. Um episódio como esse somente reforça uma ideia. É muito difícil aplicar um conceito didático, teórico e, sobretudo, sem nenhuma aplicação prática em nenhum lugar do mundo. Eu vou repetir. Sem aplicação prática em nenhum lugar do mundo, como sendo algo factível. Como se fosse apenas dar um Ctrl+C, Ctrl+V, um copiar e colar no modelo que está nos livros para aplicação num mercado, numa realidade com mais de 220 milhões de pessoas, com um nível de desigualdade histórico, com um abismo social histórico, com uma diferença de classes e, sobretudo, características muito específicas em relação ao perfil de mercado, como no Brasil. É como se nós lêssemos uma aventura de Gulliver e, ao terminar o livro, nós saíssemos por aí, explorando novos mundos e novas ilhas em busca de doces e sensacionais aventuras, como se fosse possível. Paulo Guedes é esta figura, é o capitão desse tipo de nau aventureira pela economia, na qual basta dizer que o Estado não vai se meter e tudo vai dar muito certo, enquanto nós aqui do governo vamos acompanhar ao longe o que está acontecendo. Acontece que bem próximo do governo estão os índices de popularidade do presidente, que tem um compromisso, antes de mais nada, com a própria reeleição. E para isso, ele deve fazer um afago, sim, à população brasileira. E ele corre o risco de ver, por água abaixo, todo o esforço de popularidade que ele vem buscando para chegar até as pessoas das classes C, D e E. Este é o dilema que enfrenta hoje o governo. Seguir uma cartilha eminentemente liberal, com um distanciamento em relação ao mercado, ou, por outro lado, intervir para garantir o bem-estar das pessoas. Este é friamente o cenário, porque, na prática, no dia a dia das ruas, nós temos visto a carestia, nós temos visto um avanço inflacionário, mas, principalmente, nós temos visto
a disparada de itens básicos, né, da mesa do brasileiro, integrantes da cesta básica, como é o caso do arroz, mas não somente ele. Uma outra questão interessante é que muitos podem achar que a questão do arroz, que a disparada no preço do arroz, mais do que ter a ver com a alta do dólar, com o mercado, da preferência dos grandes produtores do agronegócio, esse, que é pop, que é tudo, que é lindo, tem a ver com a pandemia. Não, não tem. Não diretamente. Claro que tudo foi, de alguma forma, afetado pela pandemia. Mas dados do agronegócio apontam que a colheita da safra já está em 58% da sua programação anual. Ou seja, isto vem acontecendo, uma vez que existe um período, uma agenda e um período muito longo até que o arroz chegue à mesa dos brasileiros, até que chegue às prateleiras dos supermercados, como a colheita, a estocagem, o beneficiamento, a estocagem, novamente, e a distribuição. Então, nós temos aí um cenário pré-pandemia, antes desse impacto econômico do que nós vimos na questão sanitária no Brasil e no mundo. O dilema do arroz no Brasil é um dilema econômico. E a reação em relação ao que está acontecendo, uma tentativa de modificar esse cenário, vai dar o ritmo de como será o liberalismo sob o governo Bolsonaro, em que posição ficará Guedes, os Chicago Boys e toda aquela ideia do ultraliberalismo que conquistou e seduziu empresários, investidores e os donos do dinheiro por todo o Brasil. É isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã voltamos com mais um vídeo. Vou reforçar aí o pedido de compartilhamento. Comentem. Nós temos conversado aqui à medida do possível. Eu tenho conversado com todos vocês que têm comentado. Fiquem à vontade para comentar. Eu sei que tem um problema no som. Vou tentar resolver. Depende do investimentozinho. E eu estou definindo um plano para fazer um investimento na qualidade do som. Eu só espero não cair no axioma Mike Tyson.